Pessoal, continuando a aula de tuberculose, então, vamos para a tuberculose pós-primária. Então, a tuberculose pós-primária é a forma típica do adulto, que é a forma responsável pela disseminação da doença na população. Né? Ela vai aparecer como reativação de focos prévios ou reinfecção, e as alterações mais comuns são opacidades parenquimatosas heterogêneas, comprometendo mais de um lobo, os segmentos apicais e posteriores dos lobos superiores e apicais dos lobos inferiores são os mais acometidos, né, os acometidos com maior frequência. Cavidades e disseminação broncogênica são comuns e o envolvimento pleural pode ocorrer simultaneamente em até 25% dos casos. Então, lembrem que na tuberculose primária progressiva, a disseminação era linfática, né? Aqui a disseminação é broncogênica, tá? Então, são possíveis vários tipos de manifestação de aspecto de imagem, como consolidação com escavação, derrame pleural, micronódulos com consolidações, né? Então, esses micronódulos aí vão aparecer na disseminação broncogênica, então a disseminação é por via aérea, né? Broncogênica, não linfática. Opacidades centrolobulares com arranjo em árvore em brotamento, que são as opacidades ramificadas, certo? Essa imagem ali da plantinha, para vocês imaginarem os brotinhos, o aspecto é mais ou menos esse. Opacidades em vidro fosco e consolidação com escavação, como eu já tinha mostrado para vocês. Então, esqueminha só para vocês visualizarem as várias formas de apresentação. Então, nesse caso aqui, paciente de 28 anos com tuberculose pulmonar. Na primeira imagem, a gente vê, então, um AP, que tem uma imagem aqui mal definida. Foi feita a incidência, então, apiculordótica para visualizar melhor os ápices pulmonares. Lembre-se da predileção pela porção posterior e superior, né, dos lobos. E foi vista aqui uma consolidação no campo pulmonar superior esquerdo, né, com a área mais hiperdensa, áreas mais hiperdensas no centro. Na tomografia, então, foi visto realmente consolidação com cavidade, tá? Outra pequenininha aqui, opacidades em vidro fosco e micronódulos, certo? Vejam que o corte está lá superior, tá? Então, não tá nem aparecendo a área cardíaca aqui ainda, que é a traqueia, lá em cima. Então, a predileção pela porção mais posterior e os lobos superiores, tá? Nesse caso aqui, masculino, 50 anos, também tuberculose. Então, a gente vê uma consolidação aqui apical, a gente vê derrame pleural e a gente vê pequenos nódulos bilaterais. Os mesmos achados a gente vê na tomografia. Uma consolidação apical, mas com cavidade, não deu para ver no raio-x. Nódulos, micronódulos bilaterais e o derrame, certo? Aqui, então, a gente vê consolidação, a gente vê micronódulos mais confluentes, né? Então, é esse aspecto aqui, são pequenos nódulos parecendo que estão se juntando. Cavidades, aqui é uma cavidade bem grande, várias cavidades, são consolidação com cavidade dos dois lados, né? Esse caso aqui é atípico, tá? Então, a gente vê uma lesão escavada única, então um nódulo com a cavidade. Isso aqui é diagnóstico diferencial com neoplasia, não é o mais comum, certo? Então, lembre que eu falei para vocês que os exames de imagem são importantes, né? Nesta doença, para suspeitar de tuberculose e para caracterizar a doença ativa principalmente. Aqui a gente tem alguns achados que sugerem doença em atividade. O que é doença em atividade? É que o paciente está doente naquele momento, que a tuberculose que está causando sintomas, certo? Que não é sequela, tá? Que não é achado antigo. Então, são achados sugestivos de doença ativa, nódulos do espaço aéreo, nódulos centrolobulares, aspecto de árvore em brotamento, cavidade e consolidação.
As sequelas e complicações são inúmeras e são comuns. Por quê? Porque é um tratamento longo, né? Então, são meses tratando com medicamentos que causam muitos efeitos colaterais e o paciente rapidamente vai estar assintomático, né? Em uso das medicações. Então, o paciente não está sentindo nada, o que ele está sentindo são efeitos colaterais dos remédios, é um tratamento longo. Então, a taxa de adesão não é boa e, consequentemente, as sequelas e complicações vão se tornar cada vez mais comuns quando a gente tem má adesão ao tratamento, certo? Abandono de tratamento. Nas unidades básicas de saúde se faz busca ativa. Então, os agentes de saúde vão atrás de quem está fazendo uso das medicações para tuberculose, tá? Para ver se tomou, se está em dia. Enfim, tem que ir atrás desse paciente para que ele não abandone o tratamento. São inúmeras as complicações possíveis, por exemplo, bola fúngica, como a gente já viu, a colonização das cavidades, né, pelo aspergillus, doença multicística, SARA, destruição pulmonar, bronquiectasia, empiema, então aquele derrame pleural ali ficar infectado, né, mediastinite fibrosante, acometimento do arcabouço ósseo torácico, tá? Então, são inúmeras complicações possíveis. Aqui é um exemplo, então a gente tem aqui a bola fúngica, né? Então a gente tem uma massa dentro de uma cavidade, tem que ser móvel, né? A gente também tem bronquiectasias aqui nessa região, como complicações da tuberculose. Nesse caso aqui, o paciente é abandonado do tratamento repetidas vezes e o que a gente vê aqui, que tá bem na base pulmonar, tá? A gente vê uma redução volumétrica muito importante com destruição do parênquima aqui do pulmão esquerdo, com bronquiectasias e bolhas substituindo o parênquima. À direita, então, a gente vê hiperinflação compensatória do pulmão direito, certo? Até desviado aqui o mediastino, porque tem uma redução volumétrica do pulmão esquerdo, destruição do parênquima mesmo, tá? Aqui a gente vê essas opacidades retráteis, que são essas opacidades lineares, trazendo os hilos mais cranialmente, né? Então, a gente vê também calcificações aqui linfonodais, né? E essas opacidades aqui lineares, né? Fibrose, atelectasia, tudo como sequela, tá? Então, fibratelectasia, retração dos hilos e calcificações dos linfonodos. Bom, nos imunossuprimidos, os achados de imagem são um pouquinho diferentes. Então, vão estar aqui nesse grupo pacientes com HIV com CD4 menor que 200, pacientes em uso de drogas imunossupressoras, pacientes desnutridos, alcoólatras, pacientes oncológicos, com insuficiência renal e diabetes. Achado de imagem, então, maior tendência a linfonodomegalias hilares e mediastinais, doença disseminada e miliar mais frequente, menor prevalência de lesões escavadas e tendência a manifestações extrapulmonares. Então, vamos lá para a primeira imagem, paciente masculino, 20 anos, HIV positivo e tuberculose miliar. Observem o aspecto no raio-x de micronódulos, tá? Na tomografia a gente também vê esses micronódulos com distribuição difusa, vê também nódulos mesmo do espaço aéreo e vê cavidade, que não é tão típica no paciente imunossuprimido, né? E ele fez o lavado traqueal, que deu uma baciloscopia aí alta, né? Aqui, masculino, 40 anos, HIV positivo, tuberculose pulmonar. E a gente vê um alargamento mediastinal aqui, que na tomografia correspondia a linfonodos necróticos, tá? Linfonodomegalia necrótica, então com esse centro aqui mais hipotenuante, né? Que corresponde à necrose aqui na cadeia paratraqueal e pré-vascular. E a gente vê também o acometimento esplênico, então tinha microabscessos aqui no baço. Então, manifestações extrapulmonares. E esse paciente aqui
É só com proeminência dos hilos. A gente vê aqui no perfil, a gente vê que tem um aspecto arredondadinho aqui, né? Então, tinha linfonodomegalia. Então, o acometimento é o achado predominante de linfonodomegalia, atípico na tuberculose pós-primária, tá? Era HIV positivo. Então, eu falei para vocês que a tuberculose pode acometer qualquer parte do corpo, por exemplo, TB pleural, ganglionar, osteoarticular, pericárdica, com acometimento do sistema nervoso central, ocular, intestinal, peritoneal, cutânea, enfim, são várias possibilidades, né? Aqui a gente tem um exemplo da tuberculose óssea ou mal de Pote. A gente vê aqui o sinal do fuso no raio-x, que é só esse deslocamento aqui das linhas paravertebrais ou paraespinhais. E aqui na tomografia a gente vê aumento de partes moles aqui na região paravertebral, bilateral, com lesão osteolítica aqui dos corpos vertebrais. Aqui tinha acometimento pleural, então vejam que a gente tem aqui um derrame que não se altera com a mudança de decúbito, né? Então, derrame pleural aqui loculado, que era uma coleção pleural crônica nesse paciente. Era acometimento pleural também da tuberculose. Essa paciente aqui, 35 anos, tinha tuberculose pulmonar. Observem, escavação, nódulos, né? E com comprometimento brônquico. Então, foi vista aqui essa irregularidade, né, do bronquifonte esquerdo, redução da luz mesmo do brônquio, e foi feita broncoscopia com biópsia, e era acometimento brônquico, acometimento da via aérea pela tuberculose. Bom, micobacterioses atípicas. As micobacterioses atípicas, então, podem ser encontradas no solo, na água, no leite e em animais. Não há evidência de transmissão entre humanos. A incidência é crescente nas últimas décadas, então tem aumentado. Geralmente a disseminação vai ocorrer por água contaminada, pelo solo, enfim. Tem um grupo extenso de agentes etiológicos, o mais comum é o Mycobacterium avium. E é um desafio diagnóstico conseguir diferenciar colonização de doença, porque muitas vezes as pessoas vão estar apenas colonizadas, tá? E não doentes pela micobacteriose, tá? Essa não vai ser a causa dos sintomas. Na TC, então, a gente pode ter duas formas de apresentação, dois padrões de imagem, a forma clássica, que o aspecto de imagem vai ser semelhante à tuberculose pós-primária, e a forma não clássica, ou bronquiectásica, em que a gente vai ver bronquiectasias e nódulos, e micronódulos de predomínio no lobo médio e na língula. O tratamento é bem mais longo que o da TB, que o da tuberculose pulmonar, pelo Mycobacterium tuberculosis. Bom, então aqui no esqueminha a gente vê nódulos maiores, micronódulos centrolobulares, também árvore de brotamento e bronquiectasias. Aqui um exemplo, feminino, 59 anos, infecção pelo Mycobacterium avium. A gente vê então essas bronquiectasias cilíndricas aqui, vê nódulos, certo? E micronódulos também. Aqui, paciente com infecção pelo Mycobacterium cansace. Na TC, a gente vê um nódulo escavado, vê também micronódulos, né, centrolobulares bilaterais. Aqui, masculino, 84 anos, dispneia progressiva. Então, a gente vê as bronquiectasias, né, principalmente bronquiectasia que esse paciente tem. E dele foi feito o lavado com a pesquisa do bacilo positivo Mycobacterium fortuitum. Aqui, paciente sexo feminino, 46 anos. Observem que o aspecto de imagem aqui simula tuberculose típica, né? Então, a gente vê escavação, vê nódulos, né? Até um pouquinho de vidro fosco aqui, micronódulos, mas foi isolado o Mycobacterium abscessus, né? Veio outro patógeno, mas pode simular a tuberculose típica.
Pessoal, foi só isso e a gente vai ver mais casos na aula.